Boa noite a todos. Me chamo Fernando Pacífico, sou trabalhador do Lar Espírita Chico Xavier. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de poder estar aqui com todos, conversando sobre o tema de hoje, que se intitula Ninguém é profeta em sua terra. Então, vou trazer um pouco do estudo que foi realizado, certo? Em cima dessa temática, e eu espero que os colegas gostem e possa servir para a reflexão de todos e, por conseguinte, no que for necessário, no que for possível, uma melhora da nossa conduta. Então, primeiramente, eu queria trazer para vocês o texto que se baseou exatamente essa palestra. Ele está contido no capítulo 17 de A Gênese, do Allan Kardec, certo? Em Predições do Evangelho, ninguém é profeta em sua terra. Então, tendo vindo à sua terra natal, isso ele está se referindo a Jesus, instruía-os nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: de onde lhe vieram essa sabedoria, esses milagres? Não é o filho daquele carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe, seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não se acham todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta não é honrado em sua terra e na sua casa. E não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. Então, a primeira coisa que me veio à mente foi a questão, certo, da gratidão e, por conseguinte, da ingratidão. Da ingratidão da humanidade para com Jesus. Só que antes da gente chegar nesse ponto específico e discorrer sobre ele, principalmente sobre o que a Gênese traz sobre essa temática, eu queria exatamente poder contextualizar, poder trabalhar alguns pontos acerca da ingratidão, que é esse pensamento que me acometeu durante a leitura desse texto, certo? Então, primeiramente, eu sempre gosto de trazer o que seriam alguns conceitos, o que viria a ser ingratidão. Então, de acordo com o dicionário, a gente encontra gratidão é a qualidade ou ação de quem é ingrato. Também pode ser definido como a falta de gratidão e falta de reconhecimento. E uma das primeiras coisas que a gente pensa é: gratidão é uma imperfeição, nós nascemos com ela? A resposta a gente sabe que não, nós somos criados simples e ignorantes, e nós vamos, ao longo das nossas existências, adquirindo determinadas virtudes e também adquirindo algumas imperfeições, dentre elas a ingratidão. E ao passar das existências, eu já comentei isso antes com os colegas, eu vejo as virtudes e as imperfeições de uma forma um pouco matemática, certo? De uma forma mais percentual. A gente costuma dizer que, não, eu sou uma pessoa paciente, não, eu sou uma pessoa impaciente. Eu diria que, basicamente, ninguém é uma pessoa 100% paciente e ninguém é uma pessoa 100% impaciente. Eu diria que existem momentos que nós somos mais pacientes, existem momentos que nós somos mais impacientes, e ao longo de uma existência nós melhoramos, se trabalharmos desse aspecto, o quesito paciência. Então, percentualmente, eu tenho um percentual dessa virtude adquirida e um colega tem um outro percentual dessa virtude adquirida. E assim como todas as virtudes, elas não são fruto de um passe de mágica. A gente costuma dizer: Senhor, dai-me paciência, certo? Então, paciência não é uma energia que vem na nossa cabeça, me tornei mais paciente. Quando a gente pede paciência, na verdade, haverão de surgir situações em que eu possa trabalhar a minha paciência. Então, tenha certeza que se você pede paciência, haverão de surgir situações que vão lhe possibilitar adquirir essa virtude. Então, é aquela questão que, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. É verdade.
Porque para você adquirir uma virtude, você precisa exercitá-la, precisa treiná-la. Essa história, e por isso que muita gente ela tem uma resistência ao espiritismo em si. Tem uma resistência porque é muito mais fácil a gente dizer que você vai adquirir uma virtude tomando uma água, passando por uma porta, ou só escutando alguma coisa. Na verdade, todas as virtudes elas são adquiridas pelo trabalho, pelo esforço, certo? Pelo mérito pessoal de cada pessoa. E a ingratidão, ela também tem um pouco dessa questão, na minha perspectiva, de percentual. Nós somos ingratos, certo? E existem pessoas que têm um maior percentual de ingratidão e outras um menor percentual de ingratidão. E ao longo da existência, essa ingratidão, digamos assim, ela vai reduzindo e naquela mesma existência e ao longo de várias existências ela tende a sumir, porque nós somos seres perfectíveis, então podemos alcançar a perfeição e uma vez que nós iremos alcançar, todos nós temos certeza disso, certo? A perfeição, a ingratidão ela tem que ter sumida por completo. E só o exercício fará com que a gente consiga ser pessoas mais gratas e, por conseguinte, pessoas menos ingratas, certo? E aí, qual seria a origem dessa ingratidão? Assim como todas as outras imperfeições, os vícios, assim como a virtude, as virtudes são oriundas da caridade, os defeitos, digamos assim, né, as imperfeições são oriundas do egoísmo. E como a gente sabe que no desenvolvimento, desde que nós fomos criados enquanto espírito, até o momento que nós estamos agora, até essa existência que nós estamos agora, volto a dizer, nós somos a nossa melhor versão, certo? Por que eu digo que nós somos a nossa melhor versão? Nós somos o somatório de todas as personalidades desde que nós fomos criados. Então, se ao longo da existência nós vamos adquirindo uma maior percentual e quantidade de virtudes, certo? Um maior percentual de uma mesma virtude e virtudes das quais a gente nem tinha antes, a gente começa a adquirir e a gente vai se desnudando das nossas imperfeições. Obviamente, a nossa existência atual é a nossa melhor versão. E aí, se a gente considera ao longo dessa evolução que a ingratidão ela é filha do egoísmo e que o egoísmo, ele inicialmente, ele é oriundo do princípio da conservação da espécie, então, inicialmente, digamos assim, o egoísmo é algo que é importante para a gente, certo? No que se refere ao princípio da conservação da espécie, para que nós possamos perpetuar a nossa espécie nas primeiras existências, nas existências mais primitivas, é necessário que a gente seja realmente egoísta. Então, até o egoísmo ele tem uma finalidade de existir. Só que, ao longo do tempo, nós vamos avançando em moralidade e a ingratidão, ela tem que deixar de existir porque ela torna-se maléfica. O egoísmo, ele torna-se maléfico. Eu discordo que o egoísmo, de alguma forma, possa ser positivo. Imagine só, por exemplo, que na época primitiva, certo, nos homens da caverna, o indivíduo ele tinha que sair para poder caçar. Se ele não pensasse mais em si do que nos outros, no que se refere, por exemplo, à alimentação, ele tem que se alimentar de mais carne, e se sobrar pouca carne, ele tem que deixar menos aos familiares, ele não vai ter força suficiente para no outro dia poder caçar novamente e trazer alimento para a sua prole. Então, o egoísmo, a priori, certo? Ele é meio que instintivo. E o instinto em si, certo? Eu lembro muito bem de uma palestra de Dandan, ele tem sim o seu lado extremamente positivo, certo? Então, a ingratidão ele é fruto do egoísmo e ele vai tender a deixar de existir, certo? Com o passar das existências. Então, as faltas que cometemos, a gente encontra isso no Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso espírito. Então, a ingratidão é fruto da nossa imperfeição, certo? A ingratidão é um dos frutos da nossa perfeição. Nós temos diversos defeitos, certo? E que o mais importante não primeiramente, a gente reconhecer que nós somos imperfeitos e reconhecer que nós precisamos nos melhorar. Isso é um ponto crucial, até porque a gente não melhora o que a gente não considera que esteja errado. Se a gente considera que nós somos perfeitos, que nós não temos mais o que melhorar, o que a gente vai
qual é o estímulo que a gente vai ter, qual vai ser a motivação que a gente vai ter para poder se tornar pessoas melhores. E aí, falando um pouco sobre essa questão de ingratidão, a gente vai chegar na temática específica, certo? A gente pode se perguntar por que o homem se sente muitas vezes decepcionado na prática do bem. Isso acontece? Muitas vezes acontece. Muitas vezes cansa. A gente faz o bem, faz o bem, faz o bem, parece que não serve para nada, certo? E por que a gente às vezes tem esse pensamento, e muitas pessoas também têm esse pensamento, que a gente meio que se decepciona em tanto fazer o bem. Ah, mas eu nunca me decepcionei em fazer o bem, não. Que bom. A gente vai chegar nesse ponto que existem pessoas que não se decepcionam, certo? Isso é inerente dela. E a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, certo? E a gente vou fazer a leitura aqui para vocês. Quando se deve pensar, que se deve pensar dos que, recebendo a gratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Ou seja, a pessoa fez o bem, teve como resposta a ingratidão e terminar, sabe uma coisa, não vou fazer mais o bem não, porque eu só colho tempestade, então não vou fazer não. E a resposta que os espíritos nos dão é essa. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstração de reconhecimento é não fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. No livro dos Espíritos, tem uma passagem que fala mais ou menos assim: qual é a virtude mais importante que nós temos? Certo? E a resposta é: todas as virtudes são importantes. A mais importante é a que é feita de forma desinteressada. A mais importante é que é feita de forma desinteressada. Então, existem pessoas que elas não se decepcionam com a prática do bem. Parece que é inerente. Nossa, a pessoa faz o bem e não se decepciona. Ela continua a fazer. Isso só mostra, tá entendendo, a importância que o Espiritismo nos revela acerca da pluralidade das existências, da reencarnação. Isso mostra que aquela pessoa, ela trabalhou mais naquele aspecto, certo? Então, muitas vezes as pessoas elas não querem fazer o bem porque elas não têm vontade. E um dos maiores erros que a gente tem é não querer mudar o comportamento porque não tem vontade. Então, não é a vontade que vai fazer, certo? Com que a gente adquira um hábito. É o dever. E mais do que o dever, é a disciplina. Então, a disciplina é exatamente aquilo que nos remete a fazer o que deve ser feito, independente se a gente quer ou se a gente pode. Certo? Então, por exemplo, é a disciplina que faz você acordar cedo para trabalhar, mesmo que você não queira. É a disciplina que faz você seguir uma dieta à risca. É a disciplina que faz você ir, por exemplo, para trabalhar, certo? Fazer um trabalho voluntário, seja no lar espírita, numa igreja, num abrigo você pode ser até ateu, num abrigo de idosos. Então, é a disciplina que faz isso, não é a motivação, certo? E aí é o que acontece, com o passar do tempo, isso vai se tornando um hábito. E esse hábito, ele automaticamente, mesmo que inicialmente ele seja feito de forma interessada, eu vou fazer o bem porque eu sei que a consequência do bem vão ser coisas boas. Quem faz coisas boas tem como consequência coisas boas na sua vida. Mesmo que inicialmente ele faça isso de forma interessada, com o passar do tempo, isso se automatiza, se torna um hábito, e ele começa a fazer aquilo de forma desinteressada. Então, a maior virtude é aquela que é feita de forma desinteressada. E aquelas pessoas que fazem o bem de forma mais desinteressada, mostra, ou pelo menos dá um indício do que ela já trabalha naquele campo um tempo um pouco maior. Mas ele só tem 23 anos, certo, mas a gente não está considerando aqui só aquela existência. Provavelmente em existências anteriores, ele já trabalhou muito mais tempo na prática do bem, no campo da prática do bem. De tal forma que aquilo ali já é automatizado, ele já faz aquilo ali desinteressadamente. E o interessante da gente saber essa questão, da gente refletir sobre essa questão da responsabilidade, da nossa responsabilidade sobre nossos atos, é que a única certeza que eu tenho é que se eu não começar a trabalhar no bem, se eu não começar a podar a minha ingratidão, se eu não começar a tentar me tornar uma pessoa mais grata hoje, amanhã eu não vou estar melhor.
ao final dessa existência eu não vou estar melhor. Então, para eu estar melhor amanhã ou no final da existência do que eu estou hoje, eu preciso dar o primeiro passo. Porque nós não adquirimos virtudes, certo? Não adquirimos virtudes apenas por inatividade. Então, a gente precisa estar ativo para poder adquirir qualquer tipo de virtude, habilidade. Eu quero, por exemplo, ser um bom nadador. Eu só tenho uma única certeza: se eu não começar a nadar hoje, praticar o esporte, no final da minha existência, a única coisa que eu sei é que eu vou nadar tão mal quanto eu nadar agora. Então, se eu quero tocar um instrumento musical, se eu quero, por exemplo, melhorar a minha oratória, eu quero ser, o meu sonho é ser um palestrante, certo? Então, você vai se tornar um melhor palestrante, um melhor orador, independente se é palestrante, professor, pessoa que utiliza a voz como meio de trabalho, ele vai se tornar uma pessoa melhor se ele exercitar isso. Se ele exercitar, certo? Se ele vai ter, ele automaticamente ele adquire, ele consegue treinar aquela habilidade. E aí essas pessoas que eles se decepcionam frente, certo, a paga com a ingratidão, tem um pouco de orgulho. Por que tem um pouco de orgulho? Porquanto os quais assim procedem se comprazem na humildade com que os beneficiados lhe vêm depor a seus pés o testemunho do seu reconhecimento. Então, muitas pessoas fazem o bem, na verdade, esperando o reconhecimento do outro. Então, ainda assim, é fazer o bem de forma interessada e não desinteressada. E o que é interessante é que aquele que procura na terra recompensa ao bem que é praticado não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Então, na verdade, aí para que ele precisaria ter no céu? No fundo mesmo, se você faz um bem esperando que as pessoas lhe retribuam, você já teve a sua paga. Se para você isso aí faz bem, ótimo, foi suficiente. Tá entendendo? E aí tem uma palavra aqui, ó, que a gente encontra na Revista Espírita de março de 1861. Que vos baste saber que é necessário fazer bem por dever e por amor a Deus. Pois disse Jesus: aquele que não faz o bem senão por interesse já recebeu a sua recompensa. Então, é aquela questão: o dever é o que deve nos nortear. Muitas vezes a gente vai saber que a gente está no caminho certo quando o que eu quero, ao mesmo tempo, é o que eu posso e o que eu devo. Quando o que eu quero e o que eu posso é diferente do que eu devo, muito provavelmente, ou quase sempre, certo? Para não dizer sempre, nós não estamos no caminho correto. E aí a gente poderia se perguntar, ok, por que Deus permite que sejamos pagos com a ingratidão? Veja, eu faço coisas boas e eu sou pago com ingratidão, mas por que você está fazendo algo bom? Está fazendo algo bom com segundas intenções? Está fazendo o bom porque você quer ser retribuído ainda nessa existência? Ou você faz o bom porque o bom é o correto e o que deve ser feito, independente do reconhecimento de todas as pessoas ou não? E por que Deus permite que isso aconteça? Não seria injustiça? Eu faço coisas boas, por que eu sou pago com ingratidão? E aí a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente encontra: se Deus permite por vezes que sejas pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Eu costumaria, eu gosto de pensar, certo, dessa forma e de outra forma também. É a prática, certo? É a prática. Imagina que uma pessoa dissesse: rapaz, eu jogo bola todo dia, por que, que aquele juiz coloca que eu tenha 45 minutos de tempo de treino? Eu já vou jogar futebol, por que eu treino? Porque o treino vai aperfeiçoar. Porque o treino vai permitir que você adquira as habilidades necessárias para o jogo. Então, quando a gente faz o bem e tem essa ingratidão como paga, isso aí automaticamente nos trabalha o exercício da prática do bem, o aprimoramento daquela virtude, certo? O aprimoramento daquelas competências que você precisa naquela existência. Se nessa existência a gente precisa adquirir o hábito da prática do bem, e de preferência de forma desinteressada, a gente tem que praticar, certo? E praticar não é só a gente praticar digamos assim, com o fim de obter uma consequência positiva, certo? Então faz parte, digamos assim, da vida
acontecer isso. Até para experimentar mesmo, para saber se a gente realmente está querendo fazer aquilo ali porque é o correto ou porque tem uma outra intenção. Acho que isso aí serve até para a gente. Porque a partir do momento que a gente é pago com gratidão, a gente começa a raciocinar: rapaz, eu faço isso e ganho isso como troco. Mas por que eu faço? Eu faço porque essa é a minha essência. Então, se essa é a minha essência, eu não estou fazendo isso por uma consequência, por um reconhecimento, por um retorno. Eu faço porque eu acho que tem que ser o certo. E como eu faço porque eu acho que tem que ser o certo, assim continuarei a fazer. Certo? Isso considerando que a gente está fazendo bem. Muitas vezes a gente faz coisas erradas, considerando que estão fazendo coisas boas, as consequências são negativas e a gente pensa que a gente está sendo pago por ingratidão. Então, até para que a gente possa, não é só para perseverar na prática do bem, é até para que a gente possa refletir se aquilo que a gente está fazendo realmente é o bem, porque muitas vezes o bem que a gente enxerga nessa existência não é um bem, é um mal. E o mal que a gente pensa que é mal é um bem. E considerando que o que eu fiz foi realmente um bem, será que esse benefício que eu fiz foi perdido? Certo? E a gente encontra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ó, e sabeis porventura se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tenho certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vejo senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Desculpa. Acontece muito isso, né? Rapaz, por exemplo, recentemente eu estava conversando com uns colegas e discutindo sobre a questão sobre política, né? Política é uma coisa que tem se discutido cada vez mais hoje em dia, e as pessoas falam assim: rapaz, mas não tem jeito, isso aí não adianta não, querer esclarecer a população e tal, tal, tal. E eu estava comentando exatamente o contrário, certo? Independente se o tema é política, se o tema for sociologia, cultura, o que for. É exatamente pelo fato de você de você conversar sobre aquela temática, de você dialogar, de você ter a diversidade é uma coisa muito importante, de você ter diferentes formas de pensares, de você respeitar os diferentes pensares, que por mais que a gente não consiga enxergar nessa existência, aquele tema específico ele está se aprimorando. E exatamente por ter pessoas que batem na tecla, você milita por uma ideia e você não consegue ver na prática uma mudança. Mas porque muitas vezes a mudança ela requer tempo, requer existências. E por você ter esse conhecimento de que nem tudo se colhe no tempo certo, não no tempo certo, perdão, nem tudo se colhe naquele exato momento, é que você continua porque sabe que aquilo é um dever. E eu acho mais bacana ainda quem tem esse pensamento e não é espírita. Porque pelo menos quem é espírita, ele sabe, rapaz, mesmo que não seja para a minha existência, eu vou continuar a trabalhar nessa temática, porque se eu não colher frutos nessa existência, meus filhos, meus netos vão, ou eu mesmo darei continuidade a esse trabalho numa outra existência. E a pessoa que não é espírita, ele está trabalhando por algo que ele sabe que não vai ser para ele, mas que servirá para as demais gerações. Então, isso aí realmente tem que ser visto, ao meu ver, com muito louvor, certo? Então, os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando desembaraçado do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles e essa lembrança será o seu castigo. Então, nesse caso aí específico, do que está se falando? Imagine, por exemplo, uma mãe que tenta salvar um filho, por exemplo, de uma dependência química. Aparentemente, parece que tudo que ela fez naquela existência não serviu para nada, porque o filho continuou e continuou e errou e errou e errou e pode até ter tido morrido e desencarnado. E ela pode ter pensado, assim, a pessoa às vezes pode pensar: rapaz, tudo que eu fiz não teve serventia. Mas será que não teve serventia? Será que quando esse filho, ele, ou qualquer outro exemplo que poderia ser, às vezes não precisa nem ser um exemplo tão drástico. Às vezes até um conselho mesmo que você dá a um colega, certo? Que naquele momento ele tá com a cabeça um pouco mais fechada, espíritos endurecidos, certo? Nós temos muito disso, nós temos a cabeça muito fechada.
Então, muito do que se fala aqui, do que se conversa, a gente aparentemente parece que aquilo ali não surtiu efeito. Mas, seja nessa existência, seja na metade dela, no fim dela, ou seja em outra existência, tudo isso vai ter uma utilidade, tudo isso tem utilidade, porque essa é a bagagem que a gente leva. Essa é a bagagem que a gente leva. Quando a gente desencarnar e a gente tiver em outra existência, tenha certeza que informações que nós recebemos durante essa existência de agora, elas vão servir, certo? Para as outras existências, com a utilidade da qual a gente não tinha nem ideia, certo? Do que fosse possível. Então, a gente não pode, digamos assim, acreditar que, como eu posso dizer, que todo bem empregado ele não é válido. Pelo contrário, ele é extremamente válido, mesmo que não seja nessa existência, mas que seja numa outra existência, em um outro momento. A gente também tem que entender que cada um tem o seu tempo. E aí eu só queria ler esse trecho aqui que está em sublinhado aqui, ó. Então, tem um benefício jamais se perde, ok? Eu queria ler isso aqui para vocês, ó, guia protetor. Ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual, às vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admirareis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. E aí a gente poderia dizer, nossa, é verdade. Então a ingratidão está presente em no nosso cotidiano, em todas as pessoas, é fruto da nossa imperfeição, vai estar presente durante várias existências. Provavelmente a cada existência vai reduzir, a cada existência seremos pessoas mais gratas, mas ainda assim ele estará presente. Mas e será que, por exemplo, Jesus presenciou isso? Será que Jesus se deparou com momentos de ingratidão? E foi exatamente sobre essa gratidão, que esse pensamento de gratidão foi o pensamento que me veio primeiramente quando eu li esse texto que nós iniciamos a palestra. Então, iniciamos com essa palestra e essa frase me chamou muita atenção, tanto que eu grifei aqui para vocês. Ó. Um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. Então, Jesus ele também se deparou com a ingratidão. Mas, e vejam só, por conta disso, ele deixou de fazer, de seguir a sua missão? Não. Agora, percebam que, mesmo que ele não tenha deixado de fazer sua missão, não muitos milagres lá, e não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. Então, vejam, mesmo que Jesus não tenha se abatido com a ingratidão frente, certo, às benfeituras que ele realizou, ainda assim o povo ele não conseguiu, de certa forma, por uma limitação do povo, fazer tanto bem quanto ele gostaria de fazer. Então percebo que todos nós estamos automaticamente interligados. E muitas vezes a gente pensa que quando a gente está fazendo um mal, quando nós somos pessimistas, nós estamos fazendo mal apenas a gente. Mas não seria só apenas a gente. Nós fazemos mal a todo um coletivo, certo? Então, dando continuidade aqui, ó, na Gênese, enunciou Jesus dessa forma uma verdade que se tornou um provérbio, que é de todos os tempos e qual se poderia dar maior amplitude dizendo: ninguém é profeta em sua vida. Ok, então a gente já conseguiu entender que ele tentou fazer o bem e colheu como isso a ingratidão. Mas qual é a relação que existe da ingratidão com o local onde ele nasceu? Que relação existe com isso e que ensinamento a gente pode tomar, certo, com base nisso? Ninguém é profeta em sua vida. A gente traz aqui, ó, o hábito de se verem desde a infância, em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material, que muitas vezes faz que a maioria deles se negue a reconhecer superioridade moral num de quem foram companheiros ou comensais, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Sofre-lhes o orgulho com o terem de reconhecer o ascendente do outro. Isso acontece muito. Nós somos muito orgulhosos.
nós tendemos a atribuir um valor maior a nós do que o que nós realmente somos. Então, por me considerar mais importante do que o outro, eu olho mais para mim. Então, automaticamente, o orgulhoso ele é egoísta. E como ele se considera ser mais, nós, eu estou falando, o orgulhoso, estou falando de mim, de todos nós somos orgulhosos. Como nós nos consideramos ser mais importante do que somos, a gente tende, de certa forma, a também nos considerar mais importante do que os outros. E automaticamente, se a gente percebe que uma outra pessoa ela tende a se tornar uma pessoa melhor pela inveja, certo? A gente tende a querer puxar aquela pessoa para baixo. Então perceba que é muito diferente. Eu estou falando aqui para uma plateia que basicamente ninguém conhece a minha história de vida. Ninguém sabe onde eu nasci, onde eu estudei os meus primeiros anos, onde eu estudei o ensino médio, o ensino fundamental, quem eram as pessoas com as quais eu me relacionava, o que eu fazia na minha adolescência. Então, como as pessoas aqui elas não conhecem a minha origem, o julgamento ele é mais imparcial. Ele é mais imparcial porque, uma vez que vocês não conhecem as minhas fraquezas, vocês fazem uma análise de mérito. Ah, eu analiso o que ele fala, eu analiso o que ele faz, eu analiso a postura dele, eu analiso os erros que ele comete agora, eu analiso os acertos que ele comete agora. Então, isso é uma análise mais imparcial. A gente vai ver um pouco mais à frente que o que acontece. Quando uma pessoa ela morre, as pessoas das outras gerações conseguem analisar de forma muito mais fidedigna as obras que foram deixadas por aquelas pessoas. Então, muitas vezes, alguém, por exemplo, um matemático, um físico, ele escreve coisas maravilhosas, aqueles físicos que estão lá, e matemáticos daquele mesmo momento, eles começam a ter inveja, tá entendendo? Pelas conquistas daquela pessoa, mesmo sem conhecer a origem, mas naquele momento existe ali uma briga de interesses e eles julgam aquele conteúdo de forma tendenciosa. Então, eles não dão a importância que aquilo realmente merece. Quando a pessoa já faleceu, já veio a óbito, você tem uma análise não mais da pessoa, mas literalmente do conteúdo. E ao analisar o conteúdo, você faz uma análise mais imparcial, certo? Então, é muito mais fácil a gente fazer uma análise imparcial quando a gente não conhece uma pessoa, a sua origem, certo? É muito mais fácil quando ela não mais existe, porque você pode analisar, de certa forma, mais sem tanto conflito de interesse, certo? E aí, a gente continuando aqui, ó. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja, ok? Então, isso acontece naturalmente. Imagine, por exemplo, que nós somos imperfeitos. Imagine que no lar espírita Chico Xavier é uma pessoa que, mesmo que ninguém conheça a origem, ou qualquer outra casa, certo? Mesmo sem a gente saber a origem dela, ela começa a se destacar pela sua oratória, pela sua conduta. Nós somos seres humanos, somos passíveis de inveja, certo? E a gente já falou uma vez sobre a diferença entre inveja e cobiça. Então, inveja é aquela sensação negativa frente à prosperidade do próximo. Então, mesmo que você não tenha interesse de ser um orador como aquela outra pessoa, se ele sabe que aquela pessoa fala muito bem, se aquela pessoa é benquista pelos outros, em algumas pessoas pode sim despertar inveja. Numa casa espírita, sim, numa casa espírita, num trabalho, na sua casa, nos seus familiares, somos todos passíveis a isso. Então, onde há conflito de interesse, não há imparcialidade na análise de conteúdo, certo? Então a gente vem aqui, ó. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência, da calúnia, tanto mais forte gritam quanto menores se acham, tendo que se engrandecem e eclipsam pelo arruído que o provém. Foi mais ou menos o que eu tentei antecipar para vocês no slide anterior.
Então, tal foi e será a história da humanidade. Enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Isso é uma frase bem forte, né? Por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares que tomam sua personalidade por ponto de aferição de tudo. Tudo. E veja como nós somos ainda inferiores, né? Porque se a gente for analisar, nós temos um pouquinho de tudo isso que foi dito aí. Se a gente for analisar bem e assumir, né, isso a si mesmo. E aí, continuando, é por isso que aqueles cuja passagem pela Terra se assinalou por obras de real valor são mais apreciados depois de mortos do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade porque, já tendo desaparecido os invejosos e os ciosos, cessaram os antagonismos. Então, vejam que o Cristo estava muito correto. As pessoas, por terem visto o Cristo nascer, as pessoas por saberem a sua origem, e por ter inveja, certo, sobre aquela autoridade moral, aquele desempenho moral, aquela oratória, a capacidade de fazer o bem, e eles sabiam que eles não teriam essa capacidade de fazer o bem, o que eles preferem fazer? Tentar diminuir o próximo para tentar se elevar, já que não tem a capacidade nem a prática de tentar se elevar acima de si mesmo. E aí, dando continuidade também, tanto menos podia Jesus escapar às consequências desse princípio inerente à natureza humana, quanto pouco esclarecido era o meio em que ele vivia, meio esse constituído de criaturas voltadas inteiramente à vida material. Verificando, então, sua palavra não tinha menos autoridade sobre os seus, que os desprezavam do que sobre os estranhos, preferiu ir pregar para os que os escutavam e os que mais inspiravam simpatia. E assim deveria ser. Certo? Existe no livro chamado O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, fala-se sobre proselitismo. O Espiritismo não faz proselitismo. E o que é o proselitismo? É a gente tentar convencer as pessoas que nós estamos corretos. A gente tentar angariar, a gente tentar convocar seguidores para a doutrina espírita. Então, enquanto eu estou tentando pregar, digamos assim, é importante que a gente divulgue o espiritismo, que a gente fala sobre o espiritismo. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Mas enquanto a gente quiser falar para quem não quer escutar, temos mais de 50 que querem escutar. Então é muito melhor a gente falar para quem quer escutar e para quem a gente pode ajudar, do que tentar martelar na cabeça de pessoas, certo? Que não tem o menor interesse. E aí você pode dizer, você está se contradizendo, porque um benefício nunca é perdido, verdade. Mas muitas vezes a própria vida fará com que aquela pessoa se dirija, certo? Em busca do que é melhor para ela. Então, às vezes é bom você falar, mas não forçar. Não adianta você forçar uma pessoa a se tornar espírita. Não é assim que você vai conseguir, de forma efetiva, ajudar aquela pessoa, certo? Então, o interessante é que, desculpem falar de algo pessoal, eu estou com minha esposa há 17 anos. E aí o que acontece? Acontece que desde que eu a conheci, ela era espírita. E eu terminei me tornando espírita basicamente mais de 6 anos depois de eu a ter conhecido. E não foi por conta dela. Então eu sabia que ela era espírita, sabia que ela fazia leitura, sabia que ela iria, que ela frequentava quando podia algumas reuniões, certo? Mas ela nunca me forçou que eu me tornasse. E aí vejam, o destino terminou me levando para o espiritismo por uma outra via que não foi a via dela. Talvez se ela passasse esse tempo todo tentando forçar que eu me tornasse espírita, o resultado fosse talvez contrário. Então, eu costumo dizer que, realmente, o espiritismo ele não faz proselitismo. Eu prefiro, por exemplo, vez ou outra, pessoas me procuram. Então, eu prefiro falar do espiritismo para aquelas pessoas que têm interesse, que me procuram para entender sobre a doutrina. E não pregar sem um determinado direcionamento, digamos assim. Ok? E aí, pode-se fazer ideia dos sentimentos que para com ele nutriam os que lhe eram aparentados, pelo fato de que seus próprios irmãos, isso aqui já é uma passagem de Marcos, acompanhados de sua mãe,
foram a uma reunião onde ele se encontrava para dele se apoderarem, dizendo que perderam o juízo, certo? Então vejam que até o Cristo passou por essas situações, de se deparar, certo, com a sua ingratidão, e muito tem dessa questão do egoísmo, certo, do orgulho, da gente, dessa questão do conhecimento mesmo das suas próprias origens. Assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus o acusavam de obrar pelo demônio. De outro, era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Não é o que se dá em nossos dias em relação aos espíritas? E muito disso se fala sobre a questão da ingratidão. Muitas vezes a gente fala no sentido de... Muitas vezes nós somos perseguidos por sermos espíritas. E o que a gente faz com isso? A gente para de divulgar o espiritismo? Não, de forma alguma. O nosso objetivo não é o bem, a gente vai fazer o bem, independente das consequências disso, se a gente é pago com a ingratidão ou não. E deverão estes queixar-te de que os cidadãos não os tratavam melhor do que Jesus os tratava? O que há de estranhável é que, no século XIX e no seio das nações civilizadas, se deu que há 2000 anos não tinha nada de espantoso por parte de um povo ignorante. Então, os anos passam e os costumes, alguns maus costumes, alguns costumes deletérios continuam a ocorrer. Então, que a gente possa, como ensinar, como contribuição final acerca dessa temática, entender a gratidão não como uma retribuição, mas sim como um reconhecimento. E sempre ter em mente que aquele nosso julgamento, aquele nosso pensamento, ele possa estar enviesado, possa ter um viés. Um viés de quê? Das minhas imperfeições, da minha inveja, ele pode ter o viés... acho que o que a gente sente frente aos nossos colegas diz muito mais sobre a gente do que sobre eles. Então, quando a gente vê alguém prosperar, quando a gente vê alguém ter uma boa aceitação, se a gente tem maus pensamentos sobre aquilo, acho que a gente poderia pensar, será que nós não estamos nos comportando como os fariseus se comportaram anteriormente frente ao comportamento de Jesus? Certo? E aí, duas frases para deixar aqui, para que nós possamos refletir um pouco mais e nos tornarmos pessoas mais gratas. Não são as pessoas felizes que são gratas, quem fala isso é Bacon. São as pessoas gratas que são felizes. E, por último, uma passagem aqui de Paulo, certo? E sedes agradecidos. Então, assim, eu finalizo a nossa exposição, certo? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Esse foi um tema que me chamou muita atenção, sempre quis falar sobre isso, e agora eu tive a oportunidade. Então, uma boa noite a todos, uma boa semana, que todos possam continuar a se cuidar um dos outros, e que possamos estar presentes em breve, em outro momento. Boa noite a todos.